Vamos falar de gagueira. Existe uma problemática muito grande em torno da gagueira, porque tem muitos pais que eles ouvem muitas coisas ao redor deles. Tem muitas crendices em cima da gagueira. Existem vários também, até pra gente que é profissional, que trabalha com gagueira, é um pouco mais complicado, porque existem várias vertentes do que diz respeito à gagueira. Então, é muita coisa de verdade. E não é diferente também na rotina da vida de vocês, assim. É o vizinho que dá uma opinião, a vovó que dá outra opinião, há várias curas caseiras. Então, assim, eu entendo a angústia de vocês e as dúvidas que têm em relação à gagueira. Mas hoje a minha expectativa é que eu consiga esclarecer boa parte dela. A primeira coisa que a gente tem que falar é o que é gagueira. Para a gente poder falar sobre o que causa e tudo mais, a gente tem que entender o que é a gagueira. A gagueira, ela é uma desordem neurobiológica, ou seja, dentro do cérebro. E ela vai acontecer em maior ou menor intensidade, dependendo de como é afetado o núcleo de base, onde é formado a fala aqui dentro do cérebro. Então, assim, toda vez que perguntam se gagueira tem cura ou não tem cura, nós fonoaudiólogos sempre falamos que gagueira tem tratamento, né? Por se falar de uma desordem neurobiológica, a gente fala em tratamento. E existem alguns tipos de gagueira. Então, a que mais interessa a vocês, que vocês mais me pediram, é para falar sobre a gagueira do desenvolvimento. Então, eu vou falar para vocês que é importante ser dito que a gagueira, ela é involuntária, tá? Ou seja, não depende do indivíduo falante que ela suma. Então diga assim, não, pensa no que tu vai falar e a gagueira vai sumir por causa disso. Então a gagueira, além de ser uma coisa de fator neurobiológico, ela é involuntária, independe do indivíduo que ela aconteça ou não. E aí a gente vai agora entrar na diferença entre gagueira fisiológica, né, a gagueira do desenvolvimento, e a gagueira, né, que é considerada patológica. Para ambas, existe o fator de risco da questão genética. Vários estudos já comprovam, e também na minha experiência clínica, do que eu vejo com os meus pacientes, é que o histórico hereditário existe no que diz respeito à gagueira. Então, isso é importante ser levado em consideração. A gagueira fisiológica, a gagueira do desenvolvimento, fala que aparece ali quando a criança está completando por volta dos 3 anos de idade. Algumas crianças apresentam um pouco mais cedo, entre 2 anos e meio, mais ou menos, e ela some sozinha por volta dos 4 anos e meio. 75% das crianças que apresentam a gagueira nessa fase, elas, do mesmo jeito que ela aparece, ela some. Então, para entender melhor como é a gagueira do desenvolvimento, é assim. Ela aparece justamente na fase em que a criança está tendo um boom do desenvolvimento da fala. Ela está aprendendo, aumentou muito o vocabulário dela, ela começa a entender que existem sinônimos, aquele mesmo objeto pode ser nomeado de várias formas. Então, ela dá uma certa travadinha na hora de falar. E a gagueira é caracterizada justamente por isso. A criança, né, ou a pessoa adulta, porque gagueira também acontece no adulto, mas como estamos falando de criança, eu vou sempre citar criança. Ela inicia a palavra, mas é como se houvesse uma quebra ali e ela ficasse, né, tentando procurar o resto da palavra para continuar. Quando o cérebro dá a informação, ela consegue. Na gagueira fisiológica, as repetições são mais curtas. Então, digamos que a criança vai falar pato, ela fica pato. É umas 2 repetidas, é bem menos. E fala.
E essa gagueira, conforme a criança vai se desenvolvendo, vai tendo a maturidade neurológica, que ela vai se aproximando ali dos 4 anos e meio, ela tende a assumir sozinha, desde que a família saiba também lidar com a questão da gagueira. É importante isso ser dito, porque até pouco tempo eu ainda recebia pacientes no meu consultório com crianças um pouco maiores, né, ali 8, 9 anos, e que os pais diziam, mas eu tentei de tudo. Eu já falei, para, respira, pensa no que tu vai falar. Eu já até joguei sapato nele para ele parar de gaguejar, para dar um susto. Porque realmente é esse tipo de coisa que a gente ouve como forma de melhorar a gagueira. E na verdade tudo isso atrapalha a gagueira, faz piorar a gagueira. Então muitas vezes a gente realmente tem uma parcela de culpa de fazer com que essa gagueira, que era fisiológica, que era normal para a idade, que estava tudo bem, ela se instalar e virar uma gagueira patológica. Então a gagueira patológica se diferencia no quê? Aumento da frequência daquela gagueira que era mais simplesinha, né? Ela é bem mais frequência, ela aparece em várias frases, em várias palavras, principalmente quando a criança quer falar um pouco mais, então aí ela aparece mais também. A frequência e a intensidade. Então, assim, aquela na gagueira do desenvolvimento, que ela repetia poucas vezes o início da palavra ali e destravava rapidinho, que nem eu dei o exemplo, pato. Agora ela vai travar na patológica um pouco mais, ela vai ficar pato. E outra coisa que é importante se observar, que diferencia as duas. Como a do desenvolvimento é uma coisa mais natural, você não percebe a criança tendo nenhuma outra alteração, por assim dizer, corporal. Já na patológica, aparece aquilo que muitos pais, muitas pessoas falam como os tiques nervoso. A criança se espreme, tem tensão muscular, fecha o olho, às vezes começa a se beliscar, a se bater, como se aquilo fosse ajudar a destravar a fala. Isso é um ponto muito importante da diferença da gagueira do desenvolvimento e da gagueira patológica. Como o corpo responde a essa disfluência, né? Que a gagueira é uma disfluência. Então, na gagueira fisiológica, apesar dela ter a gaguejar ali na palavra, ela segue, né, falando normal, tranquila. Na gagueira patológica, existem reações do corpo, como tensão muscular, se espremer, fechar o olho, começar a piscar, e que são reações que o corpo começa a apresentar em relação a esse transtorno da fala. Tinha um personagem na TV Globo, inclusive agora eu postei nos stories, não sei se deu tempo para vocês verem, dessa série no Instagram, no Netflix, que tá super na moda agora. E uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa série foi o episódio em que o meninozinho começa a gaguejar e a forma com que o pai dele reage à gagueira do menino. Horrível, por sinal, postei aí nos stories, quem puder ver depois dá uma olhadinha. Super agressivo e você percebe a criança travando, assim, dando umas piscadinhas para tentar falar. A mesma coisa tinha um personagem da Globo, o Murilo Benício, que ele tinha o piscar também na hora que gaguejava. Não sei se vocês viram. E aí, se vocês lembram dessa novela que é super antiga, o Murilo Benício era um gago nessa novela. E aí ele apresentava todo esse esquema corporal junto com a gagueira. Isso a minha irmã Daiane falou aqui, o Duke Simon. Quando ele é criança, o pai dele não quer nem saber dele na história, na série, porque ele tem esse problema na fala de gagueira. E Dukes não. Dukes, eles tinham que ser excelentes em tudo. Ele até diz isso na série. Para vocês verem como a questão da gagueira, a relação da gagueira é uma relação muito antiga e com muitos mitos em cima dela. Então, assim, é preciso que a gente esclareça a melhor forma de lidar com isso para que não se agrave tanto, porque a gagueira também pode se agravar dependendo de como a gente reage. E assim, então, na gagueira fisiológica, né, na gagueira do desenvolvimento, a criança vai gaguejar,
mas você não vai ver nenhuma reação no corpo dela. Na gagueira patológica, ela vai começar a dar esses tiques, né? Do piscar, do se espremer, do se beliscar. E aí também entra uma outra parte que a criança, né, ela tem consciência do que está acontecendo na fala dela. Então ela começa a preferir não falar. Que aí começa a dizer assim, a criança é tímida. Ela tem vergonha de falar. Às vezes, a vergonha realmente é linkada com o problema que ela sabe. E que ela tem, né? Que é do gaguejar. E, na verdade, assim, ela cria essa vergonha, ela cria esse nível de timidez muito por influência do receptor da fala, de quem está ouvindo ela. Agora há pouco, antes mesmo de eu entrar online, eu vi um questionamento assim, se você... A questão era, você pergunta para responder ou você pergunta para compreender? A grande maioria das vezes a gente pergunta para responder e não para compreender o que o falante, né, quer nos dizer. Uma das grandes formas de você lidar com a gagueira, na minha experiência, inclusive, não tem melhor, é trabalhar a paciência. Quando aparece uma pessoa gaga na nossa frente, e seja ela a gagueira do desenvolvimento ou a gagueira patológica, a gente quer completar o que a pessoa vai falar, a gente quer adivinhar o que ela vai falar, a gente respira, pensa no que tu vai dizer, como se isso fosse ajudar. Mas, na verdade, tudo isso piora. Na verdade, a melhor técnica que a gente tem para lidar com a gagueira é dar o tempo da pessoa. Por mais que ela vá demorar, por mais que aquela criança fique ali, você veja que ela está até parece agoniada, mas você tem que dar o tempo dela responder, dela dizer a mensagem toda que ela quer lhe passar. Porque cada vez que você interrompe a criança, ela não se entende como falante, como capaz de falar, capaz de se comunicar, e ela entende também que realmente eu não sei falar isso, então para que eu estou falando? Eu vou calar minha boca aqui. Então você prejudica, você piora a gagueira, porque cada vez que ela tem que se manifestar, é um momento tão de apreensão, um momento de eu tenho que ver, eu sei mesmo o que eu vou falar, eu não sei o que eu vou falar, vou me interromper. Cada vez que interrompe, então ela tem que retomar do início toda a mensagem, aí piora de novo. Então, assim, na minha experiência, a paciência é o que faz a diferença em relação à gagueira. Você esperar, saber se você tem um autocontrole de não interferir na hora da mensagem que essa criança está querendo passar. Então, assim, a diferença, uma outra diferença entre gagueira fisiológica, né, do desenvolvimento, e a gagueira patológica é justamente o tempo em que ela aparece. Na gagueira do desenvolvimento, ela é um curto período, ela vai sumindo automaticamente. Pode ser que ali no outro marco do desenvolvimento apareça de novo um pouquinho, mas logo ela some. E a gagueira patológica, ela só vai piorando. O que não impede de que a criança já apresente quadros, né, sintomas de gagueira patológica antes dos 4 anos, tá, gente? É importante dizer isso. Se você está percebendo que o seu filho já está apresentando alguns tiques, que ele já está se espremendo, ficando mais ansioso na hora de falar, então vale a pena acompanhar, levar um especialista para ver. Muitas pessoas também colocam em questão a questão psicológica relacionada à gagueira. Ele é muito ansioso, por isso que gagueja. Ele é muito tímido, por isso que gagueja. Na verdade, as questões psicológicas são secundárias à gagueira. Essas questões psicológicas, elas vão aparecer após a apresentação da gagueira. E nisso, eu sou fãzaça do trabalho da psicologia, porque na grande maioria dos casos de gagueira, a atuação é conjunta, porque o paciente vem para a gente para tratar a gagueira, mas eles vêm com muitos outros traumas por trás, e nisso precisa realmente da atuação psicológica para ajudar, para melhorar. Então eu sou fãzaça desse trabalho multi, mas é importante saber que não é porque ele é ansioso, que ele é tímido, que a gagueira aparece. A gagueira vem antes da timidez. Existe também uma gagueira que aparece por traumas de fundo psicológico, mas aí é diferente
do que isso, do que a ansiedade, do que a timidez. Trauma psicológico seria assim, uma pessoa muito próxima da criança faleceu e ela não está sabendo lidar muito bem com essa situação, pode ser que uma gagueira ali apareça, aí sim tudo bem, né? É uma gagueira de fundo psicológico. Agora, no que diz respeito ao resto, as questões psicológicas são secundárias a gagueiras. Daquela questão também foi perguntado, na caixinha de perguntas que eu abri, me perguntaram se, mas gagueira tem cura? Gagueira tem, tratamento para gagueira tem várias vertentes, né? Tem vários jeitos de estudos, vários jeitos do que as pessoas colocam, né? Do que os grandes estudiosos colocaram para a gente como solução. Na que eu acredito, na que eu vejo que funciona, no que minha experiência na prática clínica mostra e na que eu acredito é que a gagueira, ela não tem cura, ela tem tratamento, porém a gente consegue reverter quase que 100% em crianças até ali os 9 anos de idade. Depois dos 9 anos de idade, a gente ensina algumas outras técnicas, principalmente a técnica de substituição, que é o que? Eles sabem quais fonemas e quais palavras eles vão gaguejar. Então a gente substitui aquela palavra por um sinônimo dela para o discurso sair inteiro. Então, assim, até os 9 anos, eu acredito que a gente consegue reverter quase que 100% dos sintomas da gagueira e da gagueira em si. Depois dos 9 anos, a gente trata, mas ainda existirão várias situações e episódios que ela aparece. Agora, vale também lembrar nisso que até mesmo pessoas que não gaguejam, em situações de estresse, às vezes ela aparece um pouquinho gaguejando. Inclusive eu aqui, às vezes, falando com vocês, parece que eu me perco no pensamento, aí viro e volto. Isso é normal, isso não é considerado gagueira, tá? Mas para as pessoas que já gaguejam, que têm esse problema, em situações de nervosismo, o corpo dela já reage apresentando esse sintoma de gagueira, né? Na hora vai brigar, vem a gagueira. Outra coisa que também vieram na caixinha de perguntar, mas por que quando a pessoa falando, ela gagueja, mas quando ela vai cantar, não gagueja? É porque um lado do cérebro é responsável por essa fala espontânea, que nem eu tô tendo aqui com vocês, né? E o outro lado do cérebro que é responsável por a fala automatizada, decorada. E o lado em que produz a gagueira é justamente o lado dessa fala espontânea. Então, tanto quando a pessoa vai cantar, quanto a pessoa vai declamar um poema, algo decorado, não vai apresentar gagueira. Agora, ela falando normal numa conversa aqui comigo, aparece porque o lado do cérebro responsável pela fala espontânea é o mesmo lado em que tem os núcleos de base que afetam mais ou menos o aparecer da gagueira. Alguns fatores de riscos devem ser levados em consideração, como se alguém na família tem gagueira, né, a questão hereditária deve ser levado em risco. Se antes de aparecer a gagueira, essa criança já apresentou algum atraso no desenvolvimento da fala, no que é esperado, né, dos marcos do desenvolvimento. Alguns transtornos e algumas doenças também influenciam no aparecimento da gagueira, como o déficit de atenção, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o autismo. Esses são assim os mais comuns de aparecer a gagueira. Quero também frisar com vocês o que existe um outro transtorno de linguagem que se chama ecolalia e que ele não é gagueira. E eu vou explicar aqui para vocês porque isso também causa muita confusão se a criança está gaguejando ou não. A ecolalia é o que acontece, digamos assim, quando você fala uma palavra e a criança repete o final daquela palavra. Tudo que você fala, a criança repete o final. Inclusive, é muito característico nos autistas isso acontecer. Digamos, eu falar bola, ela fala olá. Eu falo mesa, esa.
Isso se chama ecolalia, isso não é gagueira. É importante que vocês estejam de olho nessa diferença também. Foi colocado também na caixinha de perguntas lá, eu acho que era uma criança depois dos 2 anos, quando apareceu mais a fala, ela começou a gaguejar. É aquilo que a gente fala, até então, até conhecer o histórico da família, né, só com essa frase, aparentemente para mim estaria, né, dentro da gagueira do desenvolvimento. Mas a gente precisa saber do histórico da família, né, da rotina dessa criança, de como está sendo o desenvolvimento dela, para garantir que essa gagueira é de fato do desenvolvimento e não uma gagueira patológica. Outra coisa que vale a pena ser dita também sobre a gagueira é como lidar com ela, né? Eu já falei um pouquinho para vocês ali e vou frisar melhor agora. A gagueira a gagueira, independente se ela é fisiológica ou se ela, né, fisiológica do desenvolvimento, ou se ela é uma gagueira patológica, é importante que nós adultos e as pessoas que convivem com essas crianças sejam orientados no sentido de não interrompê-las, de dar o tempo para elas falarem, né? É super importante isso. Elas não se sentirem pressionadas a terem uma fala adequada, porque na verdade elas super sabem o que elas querem falar, não é que elas não saibam, não é uma questão de respiração, tá respirando normal, então a questão é mais nossa de ter paciência e de entender aquele momento. Assim, você lida com naturalidade com a gagueira. É importante também, quando a criança apresenta gagueira, que isso seja conversado entre a família. Se a família acha que não vai saber lidar, procure o profissional, mesmo que seja uma gagueira do desenvolvimento, que não seja uma gagueira patológica, porque muitas famílias querem fingir que nada está acontecendo. Aí quando vai buscar ajuda, já está muito pior. Então é super importante a gente se informar sobre, para poder a melhor forma de tratamento. E a qualquer momento, o fonoaudiólogo está capacitado para orientar essa família. E avaliar também essa criança para dizer realmente se é uma gagueira do desenvolvimento ou se é uma gagueira patológica. E existem várias técnicas para melhorar essa fala, esse discurso dessa criança. A terapia fonoaudiológica é bastante embasada para ajudar nesse sentido de melhora. E lembrando, é aquilo, né? Quanto mais você faz, melhor fica. Então, quanto precocemente você começa a estimular, melhor fica também, que é aquilo que eu sempre falo com vocês, vou repetir, estimular é melhor do que esperar. Então, se existe a dúvida, se vocês estão inseguros quanto a esta gagueira, a melhor forma é procurar ajuda, procurar um especialista para orientar vocês melhor. A maioria das nossas crianças da última vez que eu fiz a enquete aqui perguntando, elas estavam entre 1 e 3 anos. Que ali, né, perto dos 3 é a fase que mais aparece, é a fase, a gagueira, né, mais aparece a gagueira, e a fase também dos porquês. Então, além de você já ter que ter a paciência de responder todos os porquês daquela criança, tenha paciência para deixar ela responder para vocês, mesmo que ela gagueje, porque é importante a criança, em todas as fases, se sentir como um indivíduo falante, não como um indivíduo que só tem que ouvir. E às vezes a gente corta as crianças nessa fase, que elas só podem falar no momento que eu decidi que elas devem falar, e não quando elas querem falar também. Então, essa questão da gagueira, essas crendices que tem de dar um susto, de tacar alguma coisa na criança para ela, como se ela fosse desentalar, gente, isso não existe, isso não é real, isso é uma coisa muito antiga, isso é mito, pelo amor de Deus, não façam com o filho de vocês. Na verdade, como eu vou repetir de novo, porque realmente é isso que faz a diferença, é você lidar com a gagueira com paciência. Tenha paciência com seu filho, não complete por ele, não deixe que ninguém complete. Ele sabe o que ele vai falar, talvez ele só vai precisar de um tempinho a mais. Quanto mais ele se sentir confortável com a fala dele, melhor vai ser a fala mesmo. O melhor
o melhor exercício para fala é o próprio falar. Então a gente tem que permitir que essas crianças falem, que essas crianças se comuniquem, que elas se sintam acolhidas no falar, né? E aí, porque senão vem as questões psicológicas em torno da gagueira, que, como eu disse para vocês, as questões psicológicas são pós-gagueiras por traumas do que acontece quando a criança apresenta os primeiros sinais de gagueira, tá? Então, assim, lembrando a outra dica é que perguntem aí pros avós, pros titios, se alguém aí da família, né, próxima daquela criança, né, os tios, as tias, o vovô e a vovó, se alguém apresentou problema de gagueira quando criança, porque isso é um fator de risco, a hereditariedade. Então, é basicamente isso a diferença entre a gagueira do desenvolvimento e a gagueira patológica. Gagueira do desenvolvimento, ela vai aparecer ali próximo aos 3 anos de idade, algumas crianças um pouco mais cedo, e ela tende a sumir naturalmente ali por volta dos 4 anos e meio, e ela é uma gagueira mais curtinha, ela não aparece com tanta frequência. Já a gagueira patológica, ela vai aparecer e ela só vai piorando. E com a piora dela vai aparecer respostas corporais, que são os chamados tiques, de se apertar, piscar, beliscar, se beliscar, querer fazer algum movimento corporal, como se isso fosse ajudar a destravar a fala, e além do nível da repetição ser maior. Enquanto na gagueira do desenvolvimento repete mais 2 vezes aquela sílaba ali e depois segue falando. É mais natural a gagueira do desenvolvimento. Já a gagueira, a patológica, ele repete muito mais vezes. Se for um discurso maior, uma frase maior, pior ainda aparece. Então, essas são dicas para vocês perceberem se a gagueira que o filho de vocês está apresentando é uma gagueira considerada do desenvolvimento ou uma gagueira patológica. Lembrando de novo que a gagueira patológica pode aparecer em crianças menores de 4 anos. Não estou falando com isso que, não, dos 3 aos 4 anos é do desenvolvimento certo. E depois dos 4 ainda continua, então agora é patológica. Não, a criança antes disso já vai dar sinais de que essa gagueira não é somente do desenvolvimento, ela já está patológica, ela já precisa ser tratada. E quanto mais cedo a gente trata, melhor resultado a gente tem. Lembrando que eu falei que no que eu acredito, no que a minha prática clínica me mostra, que até ali os 9 anos mais ou menos de idade, a gente ainda consegue reverter quase que 100%. Depois dos 9 anos de idade, pré-adolescente, adolescente, adultos, a gente tem técnicas para driblar a gagueira. E assim, claro, ela melhora? Melhora. Mas o resultado já não é mais tão efetivo de quando você trata uma criança, né, mais jovem. Existem, que nem eu falei para vocês, existem várias técnicas que os fonoaudiólogos usam de acordo com o que é avaliado daquele indivíduo quando vai com a gente no consultório. Ficou claro para vocês aí? Vocês estão entendendo? Me manda coraçãozinho aí, curte, que é para mais gente vir ver que a gente está aqui falando de coisas interessantes, de coisas que são importantes para os papais e as mamães saberem. E quem tá comigo, manda um tchauzinho aí para mim, que eu quero ver se vocês estão entendendo. Quem entendeu, manda sim, que eu quero ver. Vocês não entenderam nada, eu vou ter que repetir de novo. A gagueira é complexa. Eu entendo até pra gente que já tem anos estudando, que já tá há anos no mercado. De vez em quando, né, surgem novidades de tratamento para gagueira, de cura para gagueira, e aí a gente tem que ir e vai, pesquisa e olha, não tá bem assim. E é confuso mesmo. Agora eu vou abrir o espaço, então, para vocês me fazerem perguntas aqui. Mandem perguntas sobre gagueira que eu vou respondê-los agora. Mandar um oi também pro pessoal do Face e do YouTube que tá aí seguindo, o pessoal do Instagram.
As nossas lives são transmitidas tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, todas as redes sociais. Então, eu tenho, de vez em quando eu tô olhando aqui pro lado, porque eu tô vendo os comentários nas outras redes. Vocês não têm nenhuma pergunta? Tá todo mundo craque já na gagueira? Expliquei tão bem, né? Vocês são muito boas nas minhas explicações. As lives estão ficando cada vez mais claras. Muitos tchauzinhos. Enquanto vocês me mandam aí, vou ver se alguém me manda pergunta. Quero de novo lembrar. Ah, a Dai puxou uma pergunta lá de cima. A Drico perguntou se criança com 8 anos, como ajudá-la. Criança com 8 anos já tem que levar para avaliação. Tem que ser tratado. 8 anos, ele está dizendo aqui, o Adrico Zé. Meu filho tem 8 anos, já levei na fono, como ajudá-lo? Olha, com 8 anos, se ele já está na fono, a melhor orientação, quem pode lhe dar, nesse caso, é ela, porque, na verdade, ela está conhecendo a rotina de vocês. Mas, assim, das dicas em geral, que nem eu disse aqui, ter a paciência de esperar ele falar, né, completar o raciocínio lógico dele, o raciocínio do que ele quer dizer. E também já pode ir treinando substituições, aumentar o vocabulário dessa criança com sinônimos. Digamos aqui, essa caneta, digamos que ele trave falando caneta, ele fica caneta. Chamar ela de lapiseira e ver se a fala sai mais inteira. É uma das dicas que tem, é uma das estratégias que nós temos para melhorar essa questão da gagueira. Aí tem que ver, né, se ele já precisa de acompanhamento também com psicólogo, tudo de uma avaliação. E continuar na terapia, né? Terapia, eu vejo muito que os pais têm muita ansiedade em relação à terapia e acho que assim, coisas em poucas sessões que já resolve. E eu sempre faço analogia com os pais que vão comigo no consultório, que na terapia é como você ir na academia. Se você vai na academia uma vez no mês, provavelmente você não vai ficar todo trincado, marombado, né, que é o que é esperado. Ou pode ser que aconteça, mas vai demorar muito. É a mesma coisa na fono. Você vai uma vez, deixa de ir. Não, a terapia precisa de periodicidade, precisa de continuidade, precisa de rotina também. E o que acontece na terapia precisa ser praticado em casa, ser estendido ao resto da família também para poder funcionar. Então, isso é super importante de ser dito também, porque isso funciona para qualquer terapia, que é assim, por que a gente precisa que seja feito em casa também as orientações que a gente passa dentro do consultório? Porque o que a gente quer dar para a criança, digamos assim, é uma dose quimioterápica de terapia e não uma dose homeopática. A homeopática funciona? Sim, funciona, mas demora um pouco mais, entendeu? Então, assim, continue na terapia, intensifique. Se você está percebendo que não está melhorando, intensifique, converse com a fono, diga suas frustrações, diga quais são as suas expectativas, para vocês poderem alinhar as expectativas de vocês. Converse com ela sobre os objetivos da terapia, o que está sendo trabalhado, está no seu direito saber. E essa é a melhor forma que você tem para ajudar seu filho. A Lima Daniele 577. Existe aceleramento na palavra? Achei que meu filho era gago, só que a fono disse que ele não era. Como assim aceleramento na palavra? O que eu ouço muito falar é que pessoas com pensamento acelerado tendem a gaguejar. Mas isso é porque o pensamento acelerado dá uma desordem também neurológica, é muito parecido com o que realmente acontece na gagueira, e uma das manifestações é essa. Mas assim,
Aceleramento da palavra é a primeira vez que eu tô ouvindo, não conheço. Como é que é? Me explica melhor. A Santos Mara Rocha, o filho dela é meu paciente. E ela tá falando aqui que ela faz os exercícios em casa quando chega na consulta. Quando chega na consulta não faz direito. O filho dela quer fazer um jogo mole pra mim, mas eu sei que ele vai bem. Aí eu fico puxando a orelhinha dele. Mas é um amor, tá melhorando. E assim, e acontece também isso, né, da criança. Apesar de a gente, como na fonoterapia a gente trabalha com muitos exercícios, às vezes a criança não tá legal para fazer, não quer fazer, né? E a gente tem que respeitar isso e também ter jogo de cintura para dar uma driblada nisso e às vezes eles fazerem os exercícios sem perceber que estão fazendo exercício. É muito importante a forma que você oferece esse estímulo para modificar. Tem alguns exercícios que infelizmente tem que ser aquele ali mesmo, e aí a gente pega um pouquinho no pé, mas é só assim que a gente consegue o resultado, né? A gente sempre faz exercício e sempre brinca também. Inclusive, falando em terapia, inclusive na terapia de gagueira, eu costumo sempre usar a família como coterapeuta. A criança vai comigo, mas eu oriento tanto a família, né, quanto a criança, e isso tem que ser estendido em casa, porque a criança, digamos, vai comigo uma vez na semana, 2 vezes na semana, mas a maior parte do tempo dela é em casa. Então, só existe melhora se existe a modificação em casa também. Por isso que vocês pais são, pelo menos na minha terapêutica, são totalmente participativos, né, dentro da terapia. Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida sobre gagueira? Não existe. O João BR Tayane K perguntou: existe exercício para evitar gagueira fisiológica ou patológica? Não existe como evitar. Porque não tem, primeiro, que por se tratar de uma desordem neurobiológica, né? A gente não vai saber como é que aquele cérebro daquela criança vai funcionar. O que a gente tem é como tratar depois que aparece, mas não tem exercício, não tem nada que vai impedir de aparecer se essa alteração, se aquela criança já for predestinada a aparecer a alteração. E que nem eu disse, assim, de 75% das crianças vão apresentar gagueira e essa mesma quantidade em relação em coisa de 6 meses, 7 meses, vai sumir a gagueira, se tratando da gagueira fisiológica, né, do desenvolvimento. A Lima Daniele agora explicou aqui que ela falou que ele fala muito rápido, por isso que dá uma engaixada um pouco, tipo, almoço. Olha, isso pra mim é gagueira. A gagueira modifica a fluência, né, o ritmo da fala, a pronúncia. Então, assim, é importante que seja tratado. Se ele fala rápido e acaba engatando, né, e gaguejando porque tá falando rápido, é preciso que seja trabalhado ritmo com essa criança para melhorar a fluência e a pronúncia dessa fala. Então, porque quando ele fala calmamente não gagueja. Então, justamente isso que eu tô falando. Ele precisa trabalhar ritmo, porque se ele já tem tendência a falar mais rápido sempre e essa gagueira parece mais frequente do que digamos assim, a proporção do que ele fala mais rápido é maior do que quando ele fala devagar, então ele precisa, uma criança que ele precisa de terapia para trabalhar o ritmo, para evitar que essa gagueira que aparece quando ele fala rápido piore. Ele precisa trabalhar ritmo de fala para falar mais tranquilamente, para poder que não aconteça. Tipo, eu falo rápido pra caramba às vezes, inclusive aqui com vocês, quando eu estiver falando rápido, por favor, me avisem. Eu penso muitas coisas rápidas, eu entro numa linha de raciocínio às vezes muito doida e começo a falar muito rápido, mas eu não gaguejo. Então, assim, isso precisa ser visto.
Mas, Daniele, leva para avaliar, né? Pede uma segunda opinião, porque, né, só para ter certeza. Na dúvida, avalia de novo para ter certeza. Eu, na minha opinião, eu trabalharia um pouquinho de ritmo. Mas claro que preciso conhecer a história da família de vocês, questões hereditárias, que nem eu falei, que são fatores de risco para a gagueira. De nada. Mais alguém? Mais alguma pergunta? O João BR e Tayane K tá dizendo aqui, perdi o início, gagueira é excesso de ansiedade? Não. Você perdeu, eu vou repetir de novo para mais gente saber. As questões de fundo psicológico, como ansiedade, timidez, na verdade elas são secundárias à gagueira. Tem pessoas, digamos, eu sou super ansiosa e não gaguejo, inclusive faço tratamento para ansiedade. Mas tem crianças que elas gaguejam e elas apresentam um nível de ansiedade um pouco maior por conta da pressão sobre a fala delas. Então, assim, muitas vezes elas já ouviram pensa, respira, pensa no que tu vai falar, coisas assim que interrompem a linha de raciocínio dessa criança e faz com que ela aumente o nível de ansiedade a cada vez que ela tem que falar. E aí, então, até onde me cabe os conhecimentos e até onde me cabe a experiência de tudo que eu trabalhei, a ansiedade é secundária à gagueira. Claro que ela tem que ser trabalhada? Óbvio que tem que ser trabalhada. Por isso, muitas vezes o tratamento para gagueira é feito com fono e com a psicóloga, né? Então, é excelente, inclusive, quando a equipe multi trabalha junto. E vocês sabem, quem já é seguidor antigo e quem tá chegando agora vai saber, eu sou super fã do tratamento multi, né? A gente conseguir envolver as outras áreas da saúde para tratar melhor essas crianças e, né, com isso o benefício é que a maioria dos tratamentos a gente consegue fechar a bolinha e tratar bem melhor do que só um profissional sozinho. Ninguém é sozinho no mundo, então eu sou super fã de trabalhar com a terapia ocupacional, com psicólogo, com os pediatras, com um dentista, com todo mundo. Então, assim, sou fãzaça, acho que funciona melhor. Mais alguma pergunta? Eu quero dar oi para todo mundo, viu, que tá aí, a galera que chegou nova aqui. Quem é novo aqui com a gente não deve saber, mas quem é mais antigo sabe que quando chega próximo ao final da live, antes de eu dar alguns avisinhos para vocês, eu combino com vocês de vocês fazerem um print da tela. Eu faço uma pose e vocês fazem um print da tela e me repostam no Instagram de vocês, marcando meu @ e colocando a hashtag Destravando a Fala do Meu Filho. Por que eu peço isso para vocês? Porque o que eu tenho visto é que a mesma dúvida que vocês têm, muitos outros pais têm, só que eles estão sofrendo calados ali, eles não estão tendo acesso à informação. Então, se a gente conseguir divulgar para mais pessoas virem aqui com a gente e puderem participar das lives, verem os conteúdos que eu posto, me mandar direct com questionamentos, é melhor para todos nós, mais informação disseminada. Então, eu vou fazer a pose e vocês printem a tela. Vamos lá. Não esqueçam de marcar @FGALuani, né, que é o meu Instagram, esse aqui em cima, e a hashtag Destravando a Fala do Meu Filho. Printem a tela. Além de convidá-los, né, para o meu canal do Telegram, que vocês sabem que lá eu dou outras informações exclusivas lá. Hoje eu quero convidar vocês também para o webinário Simplificando a Fala, que vai acontecer no dia 4 de fevereiro, às 21 horas no YouTube. Ele é online, 100% gratuito, que eu vou ensinar vocês a destravar a fala do filho de vocês, estimulando a linguagem de forma correta, que é um pouco do que eu já estou fazendo aqui, só que muito mais específico e muito mais legal. Então, para vocês se inscreverem no webinário, é só vocês clicarem no link que está aqui na bio
E lá tem uma inscriçãozinha com e-mail, é rapidinho. E para vocês não perderem nesse dia, que a gente vai ter um dia muito legal, vai ser bem bacana. E eu conto com todos vocês. Certo? Olha, a Lima Daniele 577 falou aqui, eu já me inscrevi no webinário. Perfeito, então a gente vai se encontrar lá. Espero que, na verdade, eu encontre todos vocês que estão aqui nessa live lá, pra gente destravar mais ainda a fala de vocês, do filho de vocês, tirar mais dúvidas e deixar vocês com mais conhecimento ainda. E com o coração menos apertado, né? Parar de sofrer sozinho em casa, em dúvida quanto ao desenvolvimento da fala do filho de vocês. Bom, gente, então é isso. Muito obrigada por mais essa noite. Até quinta-feira, na nossa próxima live. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau.